Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Luan. Nesse vídeo eu trago um problema matemático para a gente poder resolver ele no final do vídeo com programação. Mas nesse vídeo eu estou trazendo esse problema matemático para a gente mostrar, eu quero mostrar para vocês por que saber matemática antes de iniciar a estudo em programação vai te dar uma vantagem na hora de você aprender programação. Vai tornar o aprendizagem de programação muito mais intuitivo, muito mais fácil. Afinal, programar um computador é você prever antecipadamente todos os cálculos que o computador que computa vai fazer, tá ligado? Então você vai programar, quer programar, é prever, né? É listar tudo que você tem que fazer de antemão. Você vai planejar suas férias, vai programar suas férias, você vai planejar tudo que você tem que fazer de antemão nas suas férias, né? Então você vai programar um computador. Um computador, ele computa, ele faz cálculos. Basicamente isso, né? Então programação de computadores é basicamente isso. Então a programação ela nasce da matemática, tá ligado? Hoje em dia, é lógico, a gente tem as coisas tão abstratas que nem parecem, mas no fundo funcionam. E para a gente criar programas, para a gente programar de fato e solucionar problemas utilizando programação, a gente vai precisar de uma certa habilidade de pensamento matemático, um pensamento mais abstrato. Eu vou te mostrar como isso é aplicado na matemática em si e depois como isso a gente reutiliza esse mesmo pensamento lá na programação, beleza? Então vem comigo, vamos resolver esse problema aqui. Então esse problema eu peguei na internet, se eu não me engano, é de uma prova em algum lugar lá. Eu gosto de ficar vendo alguns vídeos assim dos caras resolvendo, acha a área, acha a tal medida, né? É sempre interessante de ver. Inclusive tem um canal para recomendar, que é aqui ó, do professor em casa, Felipe Cardoso. Eu gosto muito de ver os vídeos dele, é muito da hora. Mas voltando aqui, então vamos resolver esse aqui que vai ser bem nessa pegada. Então quanto seria essa parte preta baseado no lado do quadrado que vale 2? Ora, para a gente calcular esse cara, eu já até deixei uma colinha aqui. Imagina a gente calcular a área do quadrado como um todo e tirar a parte amarelinha e tirar a parte azulzinha. Vai sobrar o quê? Vai sobrar justamente essa lua aqui, né? Esse formato de lua aqui pra gente. Tá, então beleza. Então quanto que vai valer a área do quadrado aqui pra gente calcular? Ora, 2 vezes 2 é 4. Então aqui, obviamente, é 4. Beleza? A área de semicírculo é a área de um círculo completo dividido por 2. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Se a gente quer a metade, dividir por 2. E quanto que vale o raio, né, desse semicírculo? Ora, se esse cara está fazendo uso do lado do quadrado para ser o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, 2 dividido por 1, ou 2 dividido por 2 é 1, tá ligado? Então o raio vai valer 1. Logo, a gente vai ter com que π vezes 1 ao quadrado sobre 2. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes raio, vezes π é π. Então vai ser π dividido por 2 no final. Então esse cara aqui vale π dividido por 2. Beleza? Aí, para a gente calcular a parte azul, é um pouquinho diferente. A gente tem que imaginar da onde essa parte azul ela tá vindo, né? Desse canto aqui, dessa sobra que está sendo feita também por esse semicírculo aqui, que não está tão explícito que é um semicírculo, porque ele está fechando aqui, né? Ele se confunde, mas se a gente imaginar uma reta bem bem aqui alinhada no meio do quadrado, bem cortando o quadrado aqui nesse meio, esse lado da esquerda do quadrado é um semicírculo. Essa parte preta que sobra é exatamente um semicírculo, tá? Igualzinho o semicírculo amarelo, tá ligado? Então se a gente pegar a área do quadrado, dividir por 2 e tirar a parte amarela, a gente chega na parte azul, entendeu? Então se a gente pegar o quadrado dividido por 2 e tirar exatamente a mesma quantidade aqui da parte amarela desse pedaço que sobrou, a gente vai ter a parte azul. Ou seja, vai ser a metade do quadrado é 2, tá? Então a metade do quadrado aqui que é 4, então a metade é 2. Menos π sobre 2, que é esse valor aqui. Beleza? Simples, né? Então eu vou marcar aqui, ó. Então é 2 menos π sobre 2, beleza? E isso aqui na continha
vai ser igual ao que eu vou chamar aqui vou chamar de x. Então, o x vai ser igual a 4 menos π sobre 2 menos, aí aqui ó, tem que ter um parênteses, tá? Porque isso aqui é a área desse cara aqui completa. Então, é menos esse cara aqui inteiro. Então, menos com mais, né, o 2 aqui está no mais, é menos. Então, vai ficar menos 2. E menos com menos dá mais. Então, vai ficar aqui π sobre 2, beleza? Nota que aqui a gente está tirando π e nota que aqui a gente está adicionando π sobre 2. Então, menos π sobre 2 mais π sobre 2, eles se cancelam, eles se anulam, então a gente pode desconsiderar eles da conta. Aí vai sobrar 4 menos 2. 4 menos 2, logo x é igual a 2, tá? Então a área da parte preta vale 2 para esse cenário aqui, beleza? Então um exemplo com um número para ficar fácil, né? Para quem não tem tanta facilidade com a matemática assim. Então um exemplo com número sempre cai bem, né? E aí, isso aqui ainda não é tanto a parte matemática, a parte que vai se caber na programação. Na verdade, essa parte aqui desse desenho, ela já é muito importante porque a gente quebrou o problema de achar essa parte em problemas menores, de achar a área do quadrado, depois de achar a área da parte amarelinha e depois a área da parte azulzinha, tá? E depois fazer essa continha para achar tudo. Agora, o computador, ele serve para resolver problemas de forma genérica, e não um caso específico, não dois, mas de qualquer figura que se encaixe nesse padrão aqui. Imagina então que a gente queira achar a área desse cara independente do número, entendeu? A gente quer criar um programa, o usuário vai falar, ó, o quadrado tem lado 1.000.000. Quanto que vai valer aquela área, tá ligado? Então, o computador ele tem que ser um pouco mais genérico. E aí que entra a parte da matemática e da programação que se conversa. Porque se a gente pegar e agora tentar resolver esse problema de forma matemática, com essa variável sendo como x, né? Aqui eu não vou usar x porque o x era o resultado final da outra. Eu vou utilizar esse cara aqui como a. Tá? Então, se a gente tem o lado do quadrado valendo a, quanto que vai valer o x, né? Aqui o nosso interrogação. A gente vai ter que refazer o mesmo processo, só que agora sem número. Como que a gente faz cálculo sem número, né? Então a gente vai criar as contas, tá? Então a gente tem que descobrir quais são as contas. E aí depois, quando a gente souber qual que é o número, a gente altera nessas contas o número e faz o cálculo, tá ligado? E termina de programar. De programar não, né? De calcular. E a programação, ela é bem aí. Ela é um cálculo no meio do caminho. É um cálculo que você não sabe o número, né? Mas isso não te impede de deixar pronto para ser calculado. Então a gente vai desenvolver agora exatamente como vai ficar lá na programação, só que na matemática, se esse problema ele fosse mais genérico, tá? Então a gente não está trabalhando com números, mas a gente consegue calcular sim a área dessa parte aqui como sendo baseado no lado do quadrado, né? Independente de qual valor que seja. Então vamos lá. Então, de novo, qual que é a área do quadrado? Beleza, quadrado é lado vezes lado, a ao quadrado, tá? Então, a é o número do lado, a gente não sabe, então a gente usa a letra. Aí a gente falou que aqui é π, certo? Que a área de um círculo é π raio ao quadrado. E se a gente quiser a metade dele, a gente divide por 2, beleza? Mas quanto que vale o raio agora? Ora, se aqui a gente tem A, né? Se nesse ponto, se tudo isso aqui é a metade disso aqui, que vai ser equivalente ao raio, vai ser A sobre 2. Tá? Então, independente de qual valor seja o a hora que você souber ele, você divide por 2 para saber o raio. É isso que a gente está falando. Então, π, o raio, é A sobre 2 ao quadrado dividido por 2. Aí, isso vai culminar em sendo π vezes π vezes a ao quadrado dividido por 4 dividido por 2. E isso aqui é vezes, né? Vezes. Então isso aqui no final vai ficar como π vezes a, π a ao quadrado sobre 4 dividido
por 2. Aí aqui o 2, ele está invisivelmente dividido por 1. E aí quando a gente tem divisão de fração, né, divisão de uma fração por outra fração, a gente pode transformar isso numa multiplicação. Vai ficar π vezes a sobre 2 dividido por 4 vezes 1 sobre 2. Então, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Inverte. E isso vai ficar como πa ao quadrado dividido por 8. Agora sim está certo. Então, πa ao quadrado dividido por 8. Então, essa é a área desse valor aqui. E a área azul, a gente tinha falado, quando a gente estava calculando com um número, de que ela é a área do quadrado dividido por 2 menos a área da parte amarelinha. Então, πa ao quadrado sobre 8. Eu consigo simplificar aqui utilizando o MMC, entre 2 e 8 é 8. Tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 4a ao quadrado menos πa ao quadrado. Beleza? Então, essa é a área da parte azul, 4a ao quadrado menos πa ao quadrado dividido por 8. Tá? Então, isso menos tudo isso daqui, e isso vai ser igual a x, que é a área da parte aqui dessa meia-lua, tá? Nesse momento, na programação, a gente para aqui, beleza? Então a gente não precisa continuar a nossa conta aqui, porque aí quando a gente souber o lado do quadrado, o computador calcula toda essa fórmula pra gente, beleza? Mas se a gente quisesse continuar na matemática, a gente pode fazer várias manipulações algébricas e a gente ia chegar de que no final isso aqui vai ser igual a sobre 2, basicamente. Então a área dessa parte aqui, ela é sempre equivalente à área do quadrado dividido por 2, a metade da área do quadrado, tá? Então, agora só falando matematicamente, né? Deixa eu até te mostrar o porquê, olha que legal. Se a gente pegar essa área aqui e juntar com essa daqui, aqui o desenho não está tão perfeito assim. Mas ó, nota como ela é a metade da área do quadrado, tá vendo? Certinho, ó. Então a parte que sobra é a parte preta, e essa parte preta é justamente igual a essa daqui. Então a metade da área do quadrado é a área dessa lua formada aqui, beleza? Então, matematicamente, se a gente continuasse elaborando essa expressão algébrica, que não é nem tão difícil, eu vou fazer rapidinho aqui, ó, só para vocês verem. Vai excluir ali a bolinha do 8, tá? 8. Então, ó, se a gente fosse fazer isso aqui, primeiro eu ia distribuir esse menos aqui, ó. Então, menos 4 e mais π sobre... e mais π, né? Então, ia ficar aqui a ao quadrado menos πa ao quadrado sobre 8 menos 4a ao quadrado aqui sobre 8, tá? E aqui menos, mais, na verdade, né? Porque menos com menos é mais, πa ao quadrado também sobre 8, tá? Eu só separei, entendeu? Aqui estava junto e aqui eu separei as frações, por quê? Aqui a gente está somando mais πa ao quadrado sobre 8 e aqui a gente está tirando πa ao quadrado sobre 8, ou seja, eles se cancelam, tá? Eles se cancelam. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 4a ao quadrado sobre 8. Só que 4a ao quadrado, eu posso simplificar aqui, para ser simplesmente, eu posso dividir o 4 por 4 e o 8 por 4. Vai dar 1 e vai dar 2 aqui. Então vai ficar a ao quadrado sobre 2. A ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2 é igual a ao quadrado sobre 2. Ou seja, eu estou pegando um número e estou tirando a metade dele, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tirando a metade dele e vai me sobrar a outra metade. Π ao quadrado sobre 2, que é o que a gente tinha falado lá em algum momento, que essa seria o resultado final.
Mas enfim, vamos lá para programação, tá? Então, pensar dessa maneira mais abstrata ajuda bastante na hora de programar. Você vai entender o porquê, porque eu já tenho aqui uma função. Então, essa função, esse método aqui em Java, tá? Vai representar o nosso algoritmo para calcular a área da Lua, né? Eu chamei aqui a área da Lua, tá? Baseada no lado do quadrado, né? Do tamanho do quadrado. Então, a primeira tarefa que a gente precisa fazer é achar quanto que vale o lado do quadrado, né? Então, se a gente não tivesse resolvido matematicamente e chegado que é a ao quadrado sobre 2, que eu já poderia fazer isso aqui, né? Eu só poderia fazer assim, ó, return square size vezes square size dividido por 2. Aqui entre parênteses, tá? Então, a ao quadrado sobre 2, que já resolveria o problema, tá? Mas como a gente está resolvendo com programação, ainda mais com matemática, vamos voltar e vamos prestar atenção na programação. Então, a gente falou, deixa eu ver se eu consigo voltar minhas figuras para o lado, para a posição onde elas estavam naturalmente, beleza? Aqui. Então, a gente falou que o resultado final é a área do quadrado menos a área do semicírculo menos a área azul aqui, que eu vou chamar de cantos, né? Área dos cantos. Vamos lá. Então, área do quadrado. Square area nada mais é do que o square size vezes square size. Simples. Área do quadrado. A área aqui do semicírculo vai ser, então, a área do semicircle vai ser pi, então, math.py, pi r ao quadrado. Então, a gente tinha visto que o lado do quadrado, né? O raio, na verdade, era o lado do quadrado dividido por 2 vezes ele mesmo. Então, eu vou só repetir aqui, beleza? Eu poderia criar uma variável auxiliar aqui, radius, e chamar esse cara, que é o lado do quadrado, dividido por 2, aí fica melhor, né? Pi raio ao quadrado, tá? E como é o semicírculo que a gente precisa, então a gente vai dividir esse cara por 2 aqui no final, beleza? E aí a gente precisa achar a área desse cara. Então, ele pode ser a área do quadrado, então a gente vai chamar aqui, ó, square corner. Vai ser a área do quadrado, então square area. Eu vou fazer essa área do quadrado já dividido por 2, beleza? Vou dividir por 2, menos a área do semicírculo, certo? Então, se eu pegar esse cara aqui dividido por 2 e tirar isso aqui, vai me sobrar isso aqui, beleza? É o que a gente tinha feito lá. E aí, no final, o resultado final, então, que a gente já pode retornar é a área do quadrado menos a área do semicírculo menos a área do corner, né? Corner. E ele está reclamando porque... Ah, tá double, então eu vou chamar aqui de double só. Beleza. Aí facilita. Topzera, esse é o nosso algoritmo, tá? Então, programaticamente, a gente faria algo nessa pegada aqui para calcular esse problema, tá? E qual que é a ideia, né? Esse square size aqui é o nosso A, tá? É o nosso A. A gente na programação só busca colocar nomes mais significativos do que na matemática. Aqui a gente chamou de A, o resultado final a gente chamou de X, mas na verdade a gente quer, aqui ó, moon area é igual a area, static area of moon. Se eu pegar aqui então de tamanho 2, é porque é para o resultado ser 2 no final. Eu nem coloquei para printar também. Moon area, beleza? Vamos de novo. 2, beleza. Então, o nosso algoritmo está certo, tá? Então, a gente aplicou o algoritmo, então a gente pensou primeiro no algoritmo matemático
E a gente chegou nesse cara aqui, ó. Repara que esse cara aqui é justamente o que a gente tem lá, ó. A ao quadrado, ó, A ao quadrado é a que a gente chamou de área do quadrado, beleza? Aí aqui a gente tem aqui o π, a área do quadrado, dividido π raio ao quadrado sobre 2, né, dividido por 8. Nesse caso aqui, a gente não chegou nessa simplificação porque a gente não está mexendo com a matemática. Então a gente teve que fazer calcular o raio. Então o raio é A sobre 2, né? É o A sobre 2 que a gente pegou aqui. E calcula a área do círculo baseado nesse raio e divide por 2, é a área do semicírculo, tá? Então esse aqui é o processo que a gente fez, que na matemática a gente acabou simplificando, chegando na simplificação de π ao quadrado sobre 8. Menos o que? Aqui também é uma simplificação, mas nada mais é do que a área do quadrado dividido por 2. Então, ó, a área do quadrado dividido por 2 menos a área do semicírculo, tá? Então, lá na matemática, como a gente não deu um nome para isso aqui, então a gente repete esse cara aqui na conta e aí depois a gente simplifica, né? A gente chega nesse cara aqui. Então, a matemática e a programação, ela tem essas similaridades de linha de pensamento. Você não precisa fazer contas, você não precisa saber que a área do círculo é π raio ao quadrado, que tem que dividir por 2, enfim. Isso aí são detalhes matemáticos. Mas a ideia do pensamento abstrato, de como resolver esse problema, de como quebrar esse problema em problemas menores e de ter em mente cada processo, cada etapa que você tem que fazer para resolver esse problema, que é o que a gente usa para programar, que é o que a gente chama de algoritmo, tá? Então a gente tem um dado de entrada, né, um ponto de partida A, independente do que seja A, é um número. A gente faz toda uma sequência de operações, aplica esse algoritmo e no final a gente vai ter um resultado final, tá? Então, para esse problema aqui, que é um problema matemático, a gente está trabalhando com números. Mas no dia a dia a gente geralmente não vai ficar fazendo continha, né, para resolver achar a área de não sei das quantas. A gente vai desenvolver algo para o cliente, mas funciona da mesma forma. Se a gente quiser criar um cadastro para o nosso usuário, por exemplo, dentro do nosso sistema, a gente tem que coletar as informações de entrada desse usuário, nome, e-mail, senha, CPF, enfim, o que o seu sistema precisar, e você vai passar por uma série de etapas que o seu algoritmo precisa fazer para que esse cliente passe a ser um usuário do seu sistema. Tá? Que você pegue esses dados e armazene eles no lugar correto, verifica se ele digitou o e-mail, esse e-mail está correto, aí você pega esse e-mail e envia, né, pega esse endereço de e-mail que o usuário digitou, envia um e-mail para ele poder confirmar, para ver se chega lá na caixa de mensagem dele um link para ele clicar e confirmar de que ele digitou certo o e-mail dele, que a hora que ele clicar no link, volta a executar algum outro fluxo do seu sistema, que a partir daquele link lá, executou e validou, ó, esse usuário aqui, pô, ele conseguiu ter acesso ao e-mail, significa que o e-mail que ele digitou está correto, então nosso cadastro está concluído. Então é isso, guys. Programação, ela exige esse pensamento abstrato que quem já tiver familiaridade com matemática já está acostumado a resolver esse tipo de problema onde não tem número para resolver, né? Onde no final a gente chega numa fórmula, ajuda muito, muito, muito mesmo, porque os conceitos são exatamente o mesmo. A questão aqui da variável, dado de entrada, né? A partir desse dado, a gente quer saber aquele outro. Então a gente tem todo um processo, a gente tem todo um algoritmo para a gente desenvolver e resolver esse problema. E aí, na programação e na matemática, isso funciona exatamente da mesma forma, só que na matemática a gente tem alguns recursos que na programação não tem, e na programação a gente tem alguns recursos que na matemática a gente não tem. Então, é isso, guys, que eu queria para esse vídeo. Eu acho que ele acabou ficando um pouco maior do que eu imaginava, mas essa aí era a ideia que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.